Olá, sejam bem-vindos ao programa Engenharia na Prática. Hoje a gente vai conversar com o professor mestre Luiz França. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Opa, saudações, agradeço o convite. Hoje a gente vai entender um pouco como que é o trabalho de um professor. Se você tem vontade de ser professor na área da engenharia, esse cara aqui como é que eu posso defini-lo? Cara, ele é o exemplo de um professor dedicado. Se tem um cara que eu sei que é mega ultra apaixonado por dar aula, por lecionar, ajudar as pessoas a chegarem na sua formação, esse cara é o Luiz França. Eu tenho uma admiração muito grande por esse cara. Ele foi meu aluno lá há muito tempo atrás, acho que há uns 9, 10 anos, mais ou menos, e depois a gente virou amigo de universidade. Então, vamos lá, meu querido, eu queria que você contasse um pouquinho como que foi sua trajetória, porque a gente sabe que o maior medo da humanidade é falar em público. E quando a gente começa a dar aula, por exemplo, eu tinha pavor de falar em público. Quando tinha que apresentar na faculdade, cara, teve um dia que, me perdoe meus amigos de faculdade, eu me formei em engenharia química, e eu fui me apresentar e simplesmente eu fiquei com dor de barriga. Olha que doido. Eu fiquei em casa, eu não saí, liguei para eles e falei, cara, pessoal, se vira aí, faz a minha apresentação, porque eu não consegui sair de casa, de tão nervoso que eu estava por ter que falar em público. Então, e depois, tempos depois, eu virei professor, depois palestrante, ou seja, eu considero que tudo é treino. Então, se você treina, você vai ficando cada vez melhor. E um cara que treinou demais é esse que vai falar com vocês, que é o Luiz França. Conte sua história um pouquinho. Eu fico até emocionado você fazendo essa apresentação minha. Sabe que eu também, né? A gente pega um pouquinho de cada professor nosso. E você tem um coração enorme. Eu lembro até hoje um TP, um trabalho, né? Que eu havia esquecido de fato em casa. E aí você falou, não, tudo bem, depois você entrega. Então, a generosidade, às vezes a gente entendeu o lado do aluno, e isso aí eu sempre me espelhei muito em você, que você sempre viu o lado do aluno, né? É importante isso para a nossa profissão, né? Já falando do que é ser um professor, né? Não é só você ser bom no conhecimento, saber muito, tem que lidar com os alunos, entender, tem essa parte humana também, né? Show. O meu nome é Luiz de França Neto, eu sou conhecido como professor França, né? E ministro aulas para engenharia química, especificamente. E essa minha história como professor começou desde que eu era criança. Eu tinha lá 7 anos, 8 anos, e eu pegava um caderninho de pautas, né? E fazia o sistema apostilado. Eu estudei em sistema apostilado, né, no colégio. E eu refazia a apostila e bolava exercício. Isso eu era criança, né? Eu tinha esse gosto de criar exercício e como ensinar, né? Uma coisa que eu sou apaixonado é ver formas de ensinar. Então, você pega um assunto, né? Aí, por exemplo, transferência de calor. O Paulinho, o professor Paulo, ele foi meu professor de transferência de calor, né? Aí você vê como que eu posso ensinar isso? Fazer um desenho assim, um esquema assim. Eu sempre gostei muito disso, né? E desde criança, aí quando eu me formei no ensino médio, eu já imediatamente ingressei na faculdade, né? E como eu tive sempre um bom desempenho, né, notas boas, bom relacionamento com os professores, isso aí foi fundamental para mim, ter uma amizade com os meus professores. A minha professora de matemática do ensino médio conversou com a diretora do colégio, lá era um colégio particular que eu estudei, e ela falou, a gente pode indicar o Luiz para ser professor, dar umas aulas particulares para os nossos alunos que ficam de recuperação e tal. Então, eu comecei dando aulas particulares para alunos de ensino médio, ensino fundamental, e eu cobrava R$ 10 a hora. Então, ficava 1 hora, era R$ 10 na época, né? Isso em 2010, né? Então, 11 anos atrás eu estava começando a ensinar.
Aí eu ia ou na casa do aluno, o aluno vinha aqui em casa, né? Geralmente o pai está muito presente, né? Porque né, quando a gente fala assim universidade, aí o aluno tem uma responsabilidade maior. Agora, quando a gente está trabalhando com aluno de ensino médio e tal, a gente tem uma preocupação, né, dele ter um desempenho, porque o pai cobra. Então, eu era pago ali aula particular e eu tinha a responsabilidade de fazer o aluno realmente tirar a nota, né, aprender e obter o êxito dele. Então, ali foi onde eu comecei a me lapidar e estudar. Aí eu bolava listas de exercício, essa parte que eu falei, né, bolar técnicas. E eu ensinei desde criança até adolescente, idoso. Tive uma aluna idosa. Eu dava aula para o neto dela e para ela, que ela estava nessas escolinhas assim acho que é CEJA, enfim, essa escola para adulto, eu ensinava ela e o neto dela tinha autismo. Então, ensinei um jovem com autismo, a gente tem que ter paciência, ir no passo dele, né? Que às vezes a gente pode acabar ele se irritando e tal, mas foi um ótimo aluno, se formou, me agradeceu demais. Eu acompanhei ele todo o ensino médio dele. Bom, aí eu fui dando essas aulas particulares. Até que chegou um momento onde eu comecei a dar aula particular também para alunos, meus colegas de faculdade, né? E é o boca a boca. Aí você dá uma boa aula, o cara tem um bom desempenho, tira nota, aí um fala para o outro, tem um Luiz, ele pode te ajudar com orgânica, ou cinética e tal. Eu dava muita aula de química orgânica, de reatores, o que o pessoal tem mais dificuldade na química, né? Principalmente orgânica. Dei muita aula de química orgânica. E chegou um ponto em que, logicamente, eu estava já ganhando mais com aulas particulares para a universidade, né? Para alunos da universidade. Então, eu tive que abrir mão do ensino médio, né? Agradeci, foi onde eu comecei, mas aí eu tive que fazer essa escolha, né? Foi quando eu comecei a trabalhar só aulas particulares, então os alunos vinham aqui em casa, ou eu ia na casa do aluno, geralmente eles vinham aqui em casa. E aí eu tinha uma agenda, e essa agenda era lotada, e todo mundo, não, mas me arruma um horário e tal, lotava, eu ficava sem jeito, mas não tem como, aí, não, domingo pode, aí, e eu sempre fui assim, e é importante nunca negar serviço. Então, você fala, não, vamos lá. Então, domingo tem que dar aula para ajudar, para trabalhar, vamos lá. Aí dava aula de domingo a domingo, qualquer horário, de manhã, à tarde ou à noite, né? E aí fui dando aula, tive um reconhecimento, logicamente os professores lá da Universidade Santa Cecília, né? Que eu trabalho lá desde 2015, né? Em Santos. Isso, em Santos. Já me reconheceram, né? Por esse boca a boca. E depois houveram algumas disciplinas onde eu peguei os apontamentos do professor, ele só usava lousa, né? Não tinha uma apostila. E aí eu peguei aqueles apontamentos todinho e montei uma apostila para esse professor, né? Falei, eu peguei suas anotações de aula, né? Fui aluno dele e montei essa apostilinha aqui para ficar mais prático. Aí eu fiz direitinho, com sumáriozinho, exercício, gabarito, tal, bem, um negócio bem feitinho assim, né? Lógico que a gente sempre melhora. Pegar a apostila lá, eu devo ter feito isso em 2010, começou 2013, 2013 eu devo ter feito isso aí, né? Essa apostilinha. E aí eu fiz para 3 disciplinas a apostilinha. E aí isso me deixou mais conhecido ainda lá. E sempre esse bom relacionamento com os professores. Aí quando eu me formei, né, em 2014, um dos professores da engenharia química teve que se desligar para cuidar do pai dele que estava muito doente. Surgiu a oportunidade, aí o coordenador do curso me fez o convite, eu imediatamente aceitei, e aí eu estou até hoje, desde 2015, ensinando o pessoal lá. Caraca, que top. Ou seja, foi uma construção, né? Não é... Sim. Tudo tem um preparo. Cara, por exemplo, como é que você pagou sua faculdade?
Eu recebi a bolsa de 50% quando eu fiz o vestibular. Então, se você ficasse entre os 5 primeiros lá, tal, do vestibular, geral, né, de todos os cursos tal, aí eu ganhei essa bolsa de 50%. Aí, no início, meu pai pagava para mim. Aí, quando chegou no 4º ano, eu já estava ganhando bem, então eu conseguia tirar uns R$ 2.000, assim, num mês bom, eu tirava, chegava, lógico, tem época de prova, você vai tirar mais, que os caras te procuram mais para aula particular. Agora, nos outros meses, você ganha um pouquinho menos. Mas eu ganhava, assim, fazendo uma média, uns 2.000. Então, eu conseguia pagar. Aí eu comecei a pagar a minha universidade, né? A partir do 4º e 5º ano, os 2 últimos anos, era eu que já pagava. Mas eu recebi essa bolsa de 50%. Ou seja, às vezes desculpa, né? Às vezes a gente cria desculpas que, cara, não dá, não tenho condição, não tem alguém para pagar a faculdade para mim. Ou seja, se você realmente quer ter uma formação, cara, você consegue recursos para isso. Basta você Sim. achar algo para você fazer e ser remunerado para que esse sonho, no caso, aconteça. Então, quer dizer, você foi coisa que já veio lá de criança, né? Então, você já tem esse professor dentro de você desde que nasceu. Então, eu acho que perseverança ali, dedicação, isso acho que é fundamental, né? Agora é assim, críticas você vai receber sempre. Então vai ter gente que vai falar que você é um mercenário, que você é um explorador, que está explorando o colega de classe. Isso aí tem. E era assim, lá na universidade, as provas funcionam assim, a semana de prova para engenharia, você tem prova num dia, no dia seguinte não tem, aí dias alternados. Então, tem uma semana segunda, quarta e sexta, outra semana terça, quinta e sábado, né? E nesses dias que não tem prova, o que eu fazia? Eu ia na universidade, aí reunia os meus colegas e a gente estudava junto, eu dava uma aula, né? Aí já entra essa parte de falar em público. Eu comecei a treinar isso dando essas aulas. Mas aí eu não cobrava nada. Eu ia lá porque, primeiro, quem ensina aprende mais. Então, quem está ensinando, se eu estou falando sobre um assunto, eu estou aprendendo mais do que quem está ouvindo. Né? Isso aí, o professor Paulo pode até complementar depois as formas de aprendizado, né? Então, já era uma vantagem para mim e eu ajudava de bom grado os meus colegas, né? Então, já era uma satisfação também. E, por outro lado, eu também, lógico, fazia a minha imagem lá. Aí eles iam ver, pô, esse cara é bom, e se eu pagar por fora, para depois ele dar um complemento a mais? Aí já fazia o meu marketing também, né? Sim. Mas eu ia lá, então não era uma coisa de ser mercenário isso, não, eu sempre ajudei também, né? Isso é importante. Sim, é importante que você falou, que quando a gente lê, você consegue, existe uma curva, né? A curva de aprendizagem, ou seja, o cérebro não consegue guardar tudo que a gente aprende. Então, ou seja, eu leio, eu vou ter uma lembrança daqui a um tempo, se eu faço o exercício, vai dar uma melhorada no meu aprendizado. Se você vive aquilo, cara, aplicar na prática, você ensinar alguém, isso tudo reforça. Então, quer dizer, isso reforça o aprendizado. Ou seja, rever a matéria, isso é muito importante, porque muita gente tem a mania de só estudar no dia da prova. Então, cara, a prova é amanhã, eu estudo hoje à noite. Velho, o seu cérebro não é capaz de recordar tudo que você aprendeu num semestre inteiro. Então, se você tem que fazer aos poucos. E você, como você viveu ensinando, cara, com certeza você tem um nível de aprendizado gigantesco. Por isso que você tem um domínio técnico, assim, cara, absurdo. É absurdo o quanto você tem de conhecimento, quanto que você ajuda as pessoas. Isso eu sempre vi, sempre achei inacreditável o que você faz. Então, isso é uma dica muito importante. Cara, tentar viver aquilo, rever, você precisa revisar, você precisa vivenciar novamente aquela experiência. Então, tudo que a gente vive é melhor para a nossa lembrança. Então, acho que... E uma coisa que sempre me perguntam, né? Mas, poxa, mas como é que você consegue decorar e saber tanto, né?
Eu, depois desses anos todos pensando, né, fazendo uma autorreflexão, eu tenho a memória fotográfica, né? Então eu justifico nisso. Por que que eu sei as fórmulas e decoro tanto e sei tanto? Pela minha memória fotográfica, isso eu tenho. Então, às vezes, eu busco pela imagem na cabeça, né? Isso é uma coisa minha, né? Agora, por que que eu digo isso? Porque isso é uma particularidade minha. Agora, qualquer um que se esforçar, eu escuto muito aluno falando assim, eu sou burro. Eu fico irritado quando o aluno fala isso. Ninguém é burro. Vai ter o cara que vai se formar, ele vai para a área de vendas, vai ter o cara que vai virar professor, vai ter o cara que vai para a área de processos. Cada um de nós vai para a área de ambiental, vai para a área de informática, de automação, enfim. Cada um de Segurança, assim nós vai. tem uma habilidade, ninguém é burro. Ninguém tem que saber tudo, sei tudo da engenharia, não é assim. Cada um vai ter uma habilidade. Então, vai ter um que vai para uma área comercial, outro já vai para uma área mais técnica, outro vai para um laboratório fazer pesquisa. Então, não existe isso. Agora, na minha época, eu digo assim, eu tenho 30 anos, né, arredondando, tenho 28, né? Mas se na minha época eu tive computador, eu estava no terceiro ano do ensino médio quando eu tive meu computador. E eu fui olhar um celular que entrava na internet, eu lembro até hoje, na faculdade, que eu olhei assim e falei, caramba, tá o Google no celular do cara. Eu me lembro até hoje, que eu achei engraçado. Falei, que tecnologia! Eu estava era até uma aula de Química 1, o cara me mostrando o celular. Eu, caramba, o teu celular entra no Google. Olha Olha só, isso. eu estava na faculdade. Às vezes parece, o professor é jovem, mas né, é que a tecnologia anda tão rápido. Hoje em dia a molecada vê a galinha pintadinha no tablet, pô, é Então, normal, né? tô com Agora, 35. olha aí, ó. E por que que eu digo isso? Porque você, hoje em dia, né, às vezes tem aluno que não teve uma base, né, no ensino médio, enfim, boa. Mas você tem aí canais em YouTube maravilhosos, você vê o vídeo, você aprende, né? É como se você tivesse uma aula ali, né? Sim, Lógico que não é a mesma coisa você ter um professor presencial ali para você conversar, que não é a mesma coisa, você está vendo um vídeo, né? sim. Agora, mas dá para você aprender, dá para correr atrás. O que eu quero dizer assim, corra atrás, né? Fala assim, sou burro, sou um coitadinho, e se chorar e lamentar. Não, se esforce, corra atrás. Todo mundo consegue, né? Todo Sim. mundo pode estudar e lógico, você tem que ver o que você gosta, né? Isso é muito importante. Você fazer aquilo que você gosta, porque fica muito mais fácil, né? Então, às vezes me perguntam, mas você não quer ir na indústria? Você não quer ir num laboratório, fazer pesquisa e desenvolvimento? Não sei, mil coisas me perguntam. O que eu amo, não vou nem falar gosta, o que eu amo é dar aula, ensinar. E a minha maior satisfação é quando o cara chega lá e ele fala: professor, usei esse teu conhecimento aqui, resolvi o problema que o meu chefe estava me perguntando. Ou teve um que chegou esses dias e falou assim: montei um projetinho aqui de automação de um setor lá, para a gente fazer uma medição automática. Usei lá aqueles desenhos que o senhor ensinou. A gente faz a diferença na vida do aluno, né? Então, isso é Cara, uma isso é incrível. satisfação que, para mim, por mim, eu quero ser morrer na sala de aula. Morrer na sala de aula dando aula. Eu amo mesmo. Cara, não tem um segundo plano. Sim, Você quer isso, cara, você vai fazer isso. Se você não está fazendo aquilo que você ama, naquilo que você tem o maior talento, às vezes a gente não sabe o que a gente tem de diferente. Mas, cara, caça. O que você faz com mais facilidade? Ou não consegue cavar e achar algo que você tem uma certa afinidade? Pergunta para alguém que te conhece bem. Cara, o que você faz diferente? É, qual é o seu diferencial? Então, isso é paixão. Eu amo o que eu faço, graças a Deus, cara. Eu amo o que eu faço. O Luiz, vocês acabaram de ouvir, né? É algo sobrenatural. Eu acho que se você tivesse que deixar uma dica para um cara que quer seguir essa área acadêmica ou que ele quer como que seguir o talento dele, o que você falaria?
Olha, uma coisa que me vem sempre à mente é, primeiro, você ser proativo. Você não tem que aguardar, se acomodar, né? Estava recordando que eu montei essas apostilas para esse professor e aí acho que foi um grande diferencial lá para você mesmo ganhar visibilidade. Eu não perguntei, você quer? O que você acha? Não, eu peguei lá, fiz e mostrei para o cara. Olha aqui o que eu fiz. Se ele quer usar, tudo bem. Se não quiser, tudo bem. Você tem que fazer, você tem que mostrar trabalho. Às vezes tiveram outros, até alunos meus, que quiseram entrar nessa coisa de aula particular. Mas é assim, não é soberba nem nada, mas eu nunca vi um cara para dar aula particular que nem eu dava, que eu possa, por exemplo, um aluno chegar em mim, como já chegaram. Professor França, o senhor conhece algum professor particular? Eu não conheço, que vá atender. Hoje em dia lá, eu não sei quem pode fazer isso. Por quê? Porque às vezes eu conheci gente da aula particular, mas aí falava assim, você ensina tal coisa? Aí ele já, não, veja bem, se for até tal parte, tal, ficava escolhendo o que quer, né? Você tem que se comprometer. Então, às vezes, o cara chegava em mim, às vezes não era nem da engenharia química, era de uma engenharia mecânica ou civil. Você pode me ensinar MacFlu? Você pode me ensinar resistência de materiais? Falava, bora lá, vamos lá. E aí eu aprendia, estudava. A gente tem que estudar e se preparar, né? Então, quem quer ser, por exemplo, professor, nunca vai parar de estudar, nunca. E às vezes você pode já ter visto um assunto, mas você tem que ver, rever para ver formas de ensinar, de passar, né? Que isso é um grande diferencial. Não adianta nada você saber, você pega um exercício, manda qualquer exercício aqui que eu mato no peito, mas não sabe ensinar, não sabe passar de forma didática. Então, uma coisa muito importante, quem quer ser professor tem que ter didática. Porque aí é que você fica conhecido positivamente, né? E aí você vai embora, vai crescendo. Agora, em pontos de vista assim, já mais burocráticos, né? Você tem que ter, a nível universitário, tem que ter o mestrado, tem que ter o doutorado, tem que fazer especializações. Isso aí você tem que ter, primeiro, que é uma exigência das universidades. Doutorado, muito em breve aí, a grande maioria já é obrigatório, tem que ter o doutorado, senão não vai dar aula na instituição, né? E por uma parte burocrática, e por outra, que é muito importante que você tenha esse conhecimento. Então, você faz um mestrado, um doutorado, é um amadurecimento que você ganha, você se envolve no meio científico. O professor tem que estar ligado no meio científico, né? Tem que estar ligado nas novas tecnologias, em artigos, publicações, tem que saber inglês. Inglês tem que saber tudo, né? Mas aí no doutorado você tem que saber o inglês, o espanhol ou o francês, tem que ter 2 línguas, pelo menos, né? Estrangeiras. Então, essa preparação é natural. Não é porque, por exemplo, você vai ser um engenheiro na indústria, aí você vai numa multinacional, aí você vai ter que saber falar, e vai ter que saber isso e aquilo. Professor, não é só chegar na sala de aula e escrever na lousa, não. Você vai ter que fazer artigo, vai ter que fazer a apostila, livros, você vai ter que se especializar. Não é só chegou na sala de aula, dei minha aula, fui para casa. Não. E outra, até a pandemia mostrou isso aí. O professor, ele não, o expediente dele não é chegou na universidade, né? Digo universidade, que é onde eu trabalho. E acabou. Aí fiquei lá das 7 às 10h30, acabou, não vou mais trabalhar. Não, você vai montar a apostila, você vai montar a atividade, você vai corrigir trabalho, você vai fazer prova, você vai corrigir prova, você vai responder dúvida de aluno, você vai trabalhar. Às vezes, lógico, se der moleza, você trabalha 24 horas por dia. Aí não. Aí você tem que botar um limite de vez em quando. Mas eu falo assim para os meus alunos, né? Ó, domingo eu não respondo, não mando. Mas eu sou tão coração mole e besta que eu vou lá e acabo respondendo. Mas eu respondo mais por essa paixão de ensinar, de educar. O cara está com uma dúvida, eu fico nervoso se eu não dou a resposta para o cara. Então, eu vou lá e falo, não, ó, é assim, assim. Aí ele fala, pô, entendi, professor, valeu. Pronto, missão cumprida, né? Eu fico nessa ânsia de ensinar, né? Então, a vida de um professor é isso. Aí você tem que ir, né, galgando esse caminho. No caso, eu tenho mestrado, né?
estou começando a ingressar no doutorado, estou acertando primeiro a parte experimental, né? Eu estou pensando em trabalhar com escoamento de minérios e tal. Então, estou para ir para o doutorado, que é muito importante, né? Esse título e esse aprendizado, né? E o outro sonho que eu tenho é de escrever e publicar um livro, né? Por enquanto, eu já trabalhei com revisão de livros, já ajudei professores, escrevi alguns capítulos, mas não tem um livro assim meu ou de coautoria, né? Que é uma coisa que seria uma satisfação pessoal e também profissional, né? Para poder transmitir esse conhecimento e ficar. Por exemplo, eu tenho uma apostila minha de controle de processos, que a minha disciplina principal é essa. Você joga no Google lá meu nome, um monte de universidade já alimentou essa minha apostila. Eu nem sei se usam, se não usam, o que está acontecendo, não estou entendendo. Você digita lá meu nome, Universidade Federal de não sei aonde, Instituto, está lá a minha apostila alimentada, né? Olha não isso. sei se é um plágio, alguma coisa. Mas também é importante, né? Que você publique. Então, nessa parte da área acadêmica, tem muito esse negócio de plágio, de cópia. Então, tudo você tem que botar seu nome, tem que ter cuidado, né? Que é um outro ponto também. Então, eu tenho essas duas metas, né? Que sempre a gente tem que ter um objetivo na vida, né? Sim. Senão, aí já aposentou, fica na praia descansando. Agora, em Santos ainda, pô, maravilha. Mas aí beleza. O doutorado e o publicar um livro. Esse aí é a minha meta futura. Show. Minério, pô, você falou de minério, já até brilha o olho aqui, porque o meu mestrado eu fiz na USP, na Poli Minas. Então, eu trabalhei com minério. Doutorado, a mesma coisa, eu trabalhei com transporte de minério. E realmente é uma área muito legal e muito pouco explorada. Se comportar, pensando assim, cara, não vou seguir como professor, não é isso que eu quero, mas o comportamento de um professor vai te levar muito longe. Por quê? Um cara que tem toda essa preparação, estuda durante a faculdade, revê com constância o conteúdo e ainda ensina, com certeza, quando tiver que participar de uma prova, de um concurso público, tentar um edital de uma Petrobras, uma Transpetro, uma Carbocloro, que a gente sabe que tem prova muito específica assim da área. Cara, se você não se dedicar durante a faculdade, você não passa nem pela prova básica. Depois tem a parte pior, que é a parte comportamental. Aí já linka. Cara, você, como França fez, ensinando, você vai pegando a prática da comunicação, do saber gerar compreensão da outra pessoa. Quer dizer, conseguir que alguém aprenda aquilo que você está falando. Isso é incrível, não é só sair falando. O objetivo é que aquela pessoa aprenda e saiba usar aquilo que você ensinou. Ou seja, o comportamento de um professor vai te levar muito mais longe. Isso com certeza, porque primeiramente você vai fazer uma prova, depois você vai participar de uma dinâmica, vai participar de uma entrevista, aí já entra o RH, aí já é você como pessoa. Se você não conseguir abrir a boca para falar aquilo que você faz de melhor, aquilo que você se destaca, se diferencia, não adianta. Então, isso ninguém pode fazer por você. Então, siga a sua vida como um professor. Eu não quero ser professor, não tenho essa vontade. Mas tenha o comportamento de um professor. Porque esse cara aqui, que está comigo hoje, ele pode ser o que ele quiser. Ele tem, assim, sem limites, realmente, porque... Por isso que eu gosto dele estar perto de mim. A gente vai Você fazer... é muito generoso, viu? Poxa, a gente vai fazer coisa juntos. Viu? Com certeza a gente vai ter alguns projetos juntos, isso sem sombra de dúvidas. Realizar mais alguns sonhos aí que você tem. O que eu puder ajudar, eu vou estar fazendo, com certeza. Esse sonho que você tem de publicar um livro, quero te ajudar. E eu publiquei o meu primeiro livro, mas na parte de desenvolvimento pessoal. Cara, você foi no lançamento. Foi fenomenal, uma história emocionante. Cara, eu tenho, muito bom. Meu, sensacional. Não, e você sabe que pode contar 110% comigo, que
Você, Almidas, tudo que você toca é ouro, viu? Também quero você por perto. Vamos que vamos, porque agora... Diga, pode falar. Agora você comentando, né, isso de comportamento e falando RH e tal, você como professor, você vai lidar com diversos tipos de aluno, né? Então você vai ter o cara que tem mais facilidade, você tem o cara que vai te desafiar com perguntas, que às vezes você na hora não sabe, e aí não tem problema. Eu falo para os meus alunos, né? Ontem eu estava dando uma aula no Excel, né? Aí eu, no Excel, ia apanhando como é que botava a legenda no eixo X, no eixo Y. Porque eu mudei o meu Excel para o novo, né? Do pacote Office, e eu usava o antigo, e não estava a opção lá, né? Aí depois eu fuçando, achei lá. Então, às vezes, como eu falei, você não precisa saber tudo, né? Agora, você tem que saber, né? Eu estava lá no Excel, uma coisinha eu sei, né? Posso não saber fazer uma análise estatística super poderosa lá, né? Mas fazer um gráfico, tirar uma curva de tendência, e fazer uma análise, uma ANOVA, uma coisa de análise de dados, ainda sei, né? Então, às vezes, você tem um aluno que vai te desafiar com uma pergunta que você não sabe, aí a gente fala, né? Aí eu comentei, ó, não sou o poderoso aqui do Excel, não é a minha área, né? Minha área é transformada de Laplace, aí você vê uma aí que a gente resolve. Agora, vai ter esse tipo de aluno, vai ter o aluno desmotivado, que aí você tem que chegar junto, ele vai ficar na dele, não vai entregar trabalho, aí você tem que chegar junto, tem que perguntar o que está acontecendo, veja bem. Vai ter o cara que não quer nada com nada mesmo, isso aí existe, né? A gente não vai falar também, tem gente sim. Agora, a maioria precisa de uma atenção, então você vai ter que conversar. Vai ter aquele aluno comunicativo, então vai ter diversas pessoas que você vai trabalhar como professor, né? E na vida depois, você estava falando da qualidade de professor, depois utilizar isso como engenheiro, enfim, você aprende muito, né? Tem que lidar com pessoas, tem que ser comunicativo, isso é fundamental. Sim, show. Ótima colocação. E você falou de testes, isso, aquilo outro, eu lembrei de uma história, cara, muito legal. Eu comecei a dar aula com 25 na faculdade. Cara, eu era testado toda semana. E tinha uma menina, eu lembro, não esqueço dessa história, ela me testava, ela ficava estudando, jogava no Google perguntas para ficar me testando para ver se eu sabia. Mas a gente que dá aula, cara, a gente se prepara durante o dia, durante a noite, a gente vai preparado para a sala de aula, mas as pessoas acham que a gente não se prepara. Vou lá, vou fazer qualquer pergunta, eu vou pegar. Cara, você tem que estar preparado. Isso é na vida. Sim. Você tem que estar preparado para os desafios, porque vão querer te testar, vão querer te desafiar, vão querer te humilhar, vão querer te deixar para baixo. Então, isso é o tempo inteiro. As pessoas querem te deixar para baixo. Raras as pessoas que querem que você evolua, que realmente torcem por você. Então, você tem que se ligar muito nas pessoas. A gente está aqui mais focado na parte de mecânica dos fluidos, que é o meu forte aí, 10 anos, é mecânica dos fluidos. E a importância da mecânica dos fluidos? Me diga aí, Luiz. Olha, posso falar pela engenharia química, né? A mecânica de fluidos. Eu, como professor, ensino desde a parte de bombeamento, né? Simples, então você vai ver lá perda de carga, como achar uma potência de motor de uma bomba, o que é cavitação. E ontem até, inclusive, eu estava lecionando já a parte de fluido não newtoniano, né? Que já é uma outra parte mais pesada, nível mestrado, doutorado, né? Então, a mecânica de fluidos é muito ampla, é muito ampla. E não é só bomba, né? Você tem tanques de mistura, você tem os compressores, a gente não trabalha só com líquidos, você trabalha sistema de ar-condicionado, sistema de queima de gás combustível, né? Então, a mecânica de fluidos ela está presente em uma série de etapas industriais, né? Então, para o engenheiro, é fundamental esse conhecimento, né? Boa. E depois, para um pesquisador, mais ainda, porque você vai trabalhar com água, aí quem vai trabalhar com água vai ter o engenheiro civil, vai ter o mecânico, vai ter um monte de engenheiro que vai trabalhar com água. Mas, às vezes, você pode trabalhar com maionese, com ketchup, com óleo. E aí, como é que faz?
Aí a mecânica de fluidos vai te mostrar um fluido não newtoniano, você vai fazer um modelo assim, assado. Aí você vai para a parte de pesquisa, né? Então, esse estudo aí, você começa na faculdade, né? Lá na graduação, e depois pode ir mais para frente na pós, Sim. e cada vez... Não tem fim. É uma área que não tem fim. Essa parte que eu estou comentando muito, porque foi a aula que eu dei ontem, de não newtonianos, né? Começou há 100 anos, tem 100 anos esse estudo aí, né? Então, uma coisa recente a nível de engenharia. Então, Sim. a mecânica de fluidos é essencial, né? Tá em tudo. Top. Tudo que for líquido, que for gás, às vezes até um comportamento sólido, você pode fazer um estudo com base em mecânica de fluidos. Sim, ou seja, precisa aprender Precisa. e dominar mecânica dos fluidos. E você vai qualquer área que você utilizar siga. isso daí. Sim. Qualquer área que você siga. Até um médico, né? Você Sim. vai fazer estudo de uma cirurgia de um coração, você tem que ver o bombeamento que esse coração faz, como que o fluido, o sangue, como é que eu estudo esse escoamento? Eu poderia fazer uma máquina que substituísse o coração? Né? Então, são estudos que caem na mecânica de fluidos, não é só na engenharia, Sim. tem na medicina também usa isso daí. Né? Multidisciplinaridade, né? Sim. Tipo, você pegar, muitas das vezes você vai trabalhar com pessoas de outra área. É a área da medicina, Exatamente. é a área da educação física, é a área da biologia. Cara, você precisa pegar o que tem de bom em todas as áreas. Esse negócio de já ficar só guardando ali, não, eu só falo com o engenheiro da minha área. Não, você precisa pegar de todas as áreas para você aplicar, às vezes, em problemas que você tem e não acha a solução. Às vezes você procura na área dos outros. É isso aí, top demais. E é uma grande base, que aí depois ela vai se abrindo nesses tópicos aí que eu citei alguns, né? Isso aí. Agora sim, vamos só uma mensagem para a pessoa melhorar a autoconfiança. Cara, tem hora que a gente fica, durante a faculdade, fica meio desanimado, fica meio para baixo, fica meio indeciso, não sabe para onde vai, não sabe se está no caminho certo, não sabe se fez só por causa de alguém, por causa do pai, mãe, tio, por causa de algum familiar. Tá na dúvida, vai se formar, vai para onde? Fala um conselho para a pessoa melhorar a autoconfiança para seguir. Sim. Como você já citou hoje, gente para lhe puxar para baixo, para lhe desestimular, para acabar com você, aí vai ter de monte. Nossa, um monte. Vai falar... por exemplo, eu me formei e virei professor. Nossa, isso não é engenheiro, professor não é engenheiro, você não é engenheiro, você não é nada. Já ouvi tanto. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, é autoconfiança, você confiar em você. Você não tem que se ligar no que vão falar. A vida é sua, você vai tomar a decisão, você tem que ser responsável pela sua vida. Então, às vezes você quer receber um conselho de alguém para depois, fulano que mandou eu ir por esse caminho. Não. Primeiro você tem que ter responsabilidade, tem que ter autorreflexão. Aí você vai ganhando autoconfiança, você vai seguir o que você gosta. Eu gosto de ser professor, eu gosto de trabalhar em laboratório, eu gosto, aí falando assim, por exemplo, para química, ir para a área de cosméticos, ou ir para cálculo de equipamento, ou ir para a parte de vendas. Aí é uma coisa que você vai ter que saber, né? Você vai pensar muito, vai pesquisar as áreas de atuação, então você vai para onde você gosta. Aí você vai procurar onde que eu posso fazer. Pode ser que você não tenha um emprego. E outra coisa, o emprego não vai bater na sua porta, não. Pode esquecer, você vai ter que ir atrás. Você vai ter que ser bem ativo num LinkedIn. Hoje em dia tem LinkedIn, na minha época não tinha LinkedIn. Você vai ter que ter um networking, conversar com amigos, conversar com professores. Então você vai ter que correr atrás, né? Que vai surgir uma hora a oportunidade e nunca desista. Eu tenho amigas que ficaram, uma amiga engenheira que ficou 3 anos parada e agora está na indústria aí, engenheira, está bem, né? Então, nunca desacredite, sempre tente. Agora, se você não tentar, não vai bater na sua porta, nada, né? Então, aí você vai trabalhando a autoconfiança. Não escute os outros. Às vezes, vão até o pai e a mãe vai achar ruim o que eu vou falar agora, mas às vezes até o pai e a mãe falam uma coisa que às vezes não é o ideal para você, né? Lógico, é importante a gente ouvir pai e mãe.
Sim. Mas você tem... Estou falando da parte profissional, o que você gosta, o que você quer. Isso aí não é seu pai e sua mãe que vai escolher no que você vai trabalhar. Você que vai ter que escolher a área que você gosta mais. Então, não se liga muito em dica dos outros, né? Lógico, pode ser alguém que te abra uma porta, né? Aí você também é aquilo que eu comentei. Se surgiu uma oportunidade, não fique pensando, não, essa parte eu não vou. Não, você estuda, se prepara e vai, né? Você aceita a proposta, se qualifica para aquilo. E isso tudo você vai ganhando confiança e vai acreditando, né, em você, vai se preparando, vai fazendo bastante autoconhecimento, isso é fundamental, né? Então, esse é o meu conselho para vocês. Show, porque apontamento vão ter, isso é com constância. Mas eu dou aula, mas você trabalha, né? Isso é um negócio tão rotineiro, né, de escutar, mas é a sua vida, viva sob as suas regras, viva os seus sonhos e realmente, às vezes, você falou de pai e mãe, às vezes são os mais próximos que vão te pôr para baixo. Então, infelizmente, é assim. Aí, o que vai acontecer? Você vai dar o diploma de presente para ele e nunca vai trabalhar naquela área. Então, a gente realmente tem que fazer o que a gente acha que é melhor para a gente. Com certeza. Que é aquilo que você tem talento, que você acha que tem talento, que você realmente se diferencia. E é isso. Luiz, cara, obrigado, muito obrigado por essa contribuição. Eu que agradeço demais o convite, fiquei muito feliz quando você me chamou. Eu não tenho essa biblioteca aí vasta no seu fundo, mas eu vou providenciar, vou comprar mais livros. Aí na próxima eu já coloco aqui. Então, vou providenciar, te emprestar alguns. Muito obrigado mesmo. A gente vai fazer muita coisa junto ainda, sem sombra de dúvidas. Muito obrigado sempre por você ser essa pessoa muito generosa, muito, muito feliz com o que faz. Você realmente estimula muito as pessoas que estão desanimadas e você é um cara super para cima. Então, galera, se vocês, né, tiverem perguntas, por favor, vai ter aqui um lugar para vocês perguntarem, qualquer dúvida que quiser ajuda do Luiz, a gente. Compartilhe, por favor, que isso ajuda a crescer o canal. Então, estamos juntos. Semana que vem tem mais. Toda sexta a gente vai ter uma entrevista nova. E espero que vocês tenham curtido bastante. Luiz, obrigado mesmo de coração. Alô, galera. Tamo junto. Sempre. Tamo junto. Vamos que vamos. Abraço. Abraço. É gostoso você dar uma saída mais cedo, vai no barzinho? Mas isso não vai te acrescentar em nada, vai te roubar. Então é melhor você sentar lá, aprender a matéria,